Olha aí, pessoal, mais um vídeo para vocês. Agora a respeito dos efeitos da corrente elétrica. Aí na imagem você já vê, né? A condição de uma pessoa sofrer uma descarga elétrica, de uma pilha, né? De um aquecimento. É isso que vai acontecer aqui, ó. Tá? Isso devido ao quê? A movimentação dos elétrons na matéria. Então, toda vez que eu tiver o movimento de elétrons, eu tenho corrente elétrica e essa corrente elétrica pode estar gerando para mim alguma outra coisa, tá bom? Ela vai sempre ser transformada em alguma outra, tá? Então, vamos ver aqui o que acontece, ó. Efeitos da corrente elétrica. Bem simples, uma aula muito rápida essa daqui, ó. Ao estabelecer uma corrente elétrica, tá? Um material condutor, sempre poderemos identificar pelo menos um dos 5 efeitos descritos a seguir. Primeiro, eu tenho o efeito térmico, tá? Toda vez que estiver passando uma corrente elétrica, eu vou ter um efeito, ela vai estar transformando alguma coisa ali, tá certo? Estou transformando energia elétrica em uma outra. E a gente vai ver isso aqui. Esse aqui é o mais conhecido, esse efeito térmico na física é o mais conhecido como também efeito Joule. Toda vez que falar, é um resultado de um efeito Joule, é um resultado do efeito Joule, eu estou dizendo para você que ele está transformando energia elétrica em energia térmica. Onde é que nós vemos isso muito? Ó, chuveiros elétricos, tá? Não tem até agora alguém tem uma pecinha que você põe na energia e põe assim dentro da água do café e ele acaba aquecendo aquela água. Aquilo ali é um efeito Joule. Eu estou utilizando energia elétrica para fazer o aquecimento, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, entre um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule. Esse efeito surge com as colisões entre os átomos do condutor e os elétrons livres, ou seja, os elétrons estão se movimentando e acabam se chocando com alguns átomos do condutor ou do material em si, e ele acaba superaquecendo, tá bom? O efeito Joule ocorre em equipamentos elétricos que geram calor, como aquecedores e chuveiros. Tá bom assim? Nós temos um outro efeito, o efeito químico. Como assim? O efeito químico é a base da eletrólise, né? Muito comentada aí na área de química. E acontece quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica, sofre uma decomposição. Tá bom? Aquela questão lá dos íons, tá? Então, quando eu gero uma corrente elétrica, eu também posso promover, dependendo de onde ele está sendo, de onde ele está atuando, eu ter uma situação ou um efeito químico. Isso principalmente em relação aos íons, tá bom? E, para terminar, né, nós temos aqui o efeito da corrente elétrica, posso gerar um efeito luminoso, tá? A passagem de uma corrente elétrica através de um gás rarefeito pode ionizá-lo, liberando energia em forma de luz. As lâmpadas fluorescentes e os letreiros de neon são aplicações práticas desse efeito. Eu posso dizer para você que naquelas lâmpadas incandescentes, aquelas amarelinhas do vídeo anterior, ali acontece um efeito Joule e um efeito luminoso. Por quê? Porque ela aquece demais, ela precisa ser superaquecida para que ela possa, de fato, brilhar, ficar incandescente, tá bom? Mas aqui ele colocou, quando eu trago somente o efeito luminoso para lâmpadas de gás, tá? A passagem de uma corrente elétrica através de um gás rarefeito pode ionizar, liberando energia em forma de luz. As lâmpadas fluorescentes e os letreiros de neon são aplicações práticas desse efeito. Aqui, ó, já terminando, efeito fisiológico. Esse efeito acontece quando uma corrente elétrica atravessa um organismo vivo. Nesse caso, a corrente elétrica afeta o sistema nervoso e provoca contrações involuntárias, famosas câimbras, né? Alguém que já sofreu um choque. Então, vai ter resultado no corpo. Qual o resultado? Ele atinge o sistema nervoso. A pessoa acaba tremendo, aquela
aquele ato de você estar tremendo são contrações. Por quê? Porque você está recebendo certa intensidade de corrente elétrica, tá bom? E para terminar essa aula, efeito magnético. Onde passa uma corrente elétrica, vai ter um campo magnético, tá bom? Quando passa uma corrente elétrica num condutor, principalmente metálico, eu tenho um campo magnético, tá bom? Olha o que acontece aqui, ó. Esse efeito é caracterizado pelo surgimento de um campo magnético nas proximidades do condutor por onde circula a corrente elétrica. Não pode brincar com isso. Se você estiver brincando com um ímã e você aproximar de uma tomada, você pode ser puxado. Por quê? Porque da mesma forma que a corrente elétrica gera um campo magnético pode gerar um campo elétrico, tá bom? Isso tudo vai depender sempre das circunstâncias, é óbvio, tá? Mas vai gerar um fluxo de elétrons. Ele vai puxar os elétrons. Quando ele puxar, ou seja, automaticamente puxou os elétrons, eu tenho fluxo de corrente, fluxo de elétrons. Desse fluxo eu tenho corrente, gerando corrente eu tenho campo magnético eu tenho campo elétrico, tá bom? Então esse efeito magnético serve de base para a construção de motores elétricos, microfones, alto-falantes, transformadores e etc. Tá bom assim? Tranquilo? Então, acabamos de falar aqui sobre 5 efeitos da corrente elétrica, tá bom? Só recapitulando: efeito térmico, efeito químico, luminoso, fisiológico e magnético. Esse aparece demais, tá bom? Tchau, tchau, um abraço e até a próxima aula. Curta o vídeo.